Premonição 6 já está disponível nos cinemas, prometendo trazer uma nova história para essa franquia. Mas será que essa nova história é boa? Será que condiz com o resto desse universo criado até agora? Meu nome é Dmitry e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, eu já comentei Os passarinhos estão animados, né? Eu já comentei algumas vezes aqui no canal que eu não sou lá muito fã de terror também, né? Eu sou aquele tipo de pessoa que, dependendo do filme de terror, eu tenho que assistir durante o dia, porque senão depois eu não vou conseguir assistir à noite. Porém, tem uma franquia em específico que eu particularmente gosto bastante, que é justamente Premonição. Eu já trouxe alguns vídeos relacionados a esse universo, teorizando que podia ser sobre esse novo filme. Eu tava bem curioso também para essa nova roupagem que eles estavam trazendo para esse filme aqui também, né? E por milagre eu consegui ir mais uma vez no cinema esse ano, justamente para poder assistir esse filme. Eu tô zerado na conta do banco? Com certeza, né? Saí completamente paranoico do cinema, achando que a morte estava me perseguindo? Também, mas eu já vou dar uma spoiler aqui da review, valeu muito a pena e eu vou dar os detalhes aqui dessa review, dessa minha crítica sobre o filme, sem spoiler nenhum, não vai ter spoiler nesse vídeo também, né, então você pode ficar tranquilo em relação a isso, mas antes de mais nada eu vou pedir para que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos e deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fiz tudo isso, então bora fazer essa review de Premonição 6, Laços de Sangue. Bom, vamos recapitular rapidamente sobre o que se trata a sinopse, a história que esse filme se propõe a contar, né? A gente tem a Iris, que nos anos 60, ela teve uma premonição de uma catástrofe que ia acontecer, né? Ia matar um monte de gente, só que ela conseguiu salvar essas pessoas, ela salvou algumas pessoas ali também, né? E aí a gente já conhece, quem conhece a franquia já sabe, né? A morte não gosta de ter seu trabalho interrompido, então ela vai perseguir cada uma dessas pessoas, cada um desses sobreviventes de forma individual, na hora em que eles deviam ter morrido na catástrofe, né? Só que enquanto ela perseguia, a morte perseguia essas pessoas aí, esses sobreviventes, alguns deles acabaram casando e tendo filhos e até mesmo netos, né? Descendentes esses que não eram para ter existido justamente porque essas pessoas não deviam estar vivas nesse momento, né? E a morte ela vai atrás desses descendentes também, né? E o foco aqui é justamente a família da Iris, né? Por isso Laços de Sangue, porque ela tá caçando, porque chegou no momento de caçar a Iris e também os seus descendentes, né? Os seus filhos e os seus netos. A Iris, no caso, ela mais serve como uma espécie de professor roteiro aqui também para apresentar esse universo, e a protagonista mesmo é a sua neta, a Stephanie, né? É ela que tem que meio que tentar ajudar a família e fazer o possível para driblar a morte nesse momento. Uma proposta de história bem interessante também, né? Porque, tipo, antes a gente tinha a morte perseguindo sobreviventes que não eram pra ter sobrevivido, né? Tipo, arrumar a bagunça que a pessoa que teve a premonição ali também, né? Aqui ela vai atrás de pessoas que conseguiram sobreviver por bastante tempo a ponto de ter descendentes. Descendentes que não eram pra ter existido, ou seja, não é apenas uma questão de riscar o nome que acabou fugindo, mas garantir que esses nomes deixem de existir porque não eram para estar ali também, né? Então é uma vertente nova, alguma coisa inédita nessa franquia, porque realmente filmes de terror que principalmente que viram uma franquia também, né? Principalmente esses de gênero mais slasher, né? Como, por exemplo, Sexta-feira 13 ou A Hora do Pesadelo, chega uma hora que fica tão repetitivo e tão cansativo, e Premonição meio que já tava caindo nessa também. Acho que lá pro quarto filme, inclusive, um dos motivos de ser o mais fraco da franquia é justamente por ser mais copia e cola, mais da fórmula comum mesmo. Aí teve o quinto filme, que teve a questão do plot twist, que teve a questão de ter essa coisa de você precisar matar uma pessoa para poder conseguir o tempo de vida dela e escapar da morte por um tempo, sair da fila da morte também, né, que é uma coisa diferente. E agora tem uma nova história, né, não é tipo apenas uma pequena regra, mas em si uma história completamente nova dentro desse universo. E eu não tenho problema nenhum em dizer que, pra mim, pelo menos, esse é de longe o melhor filme da franquia, né? Não, sem querer tirar mérito dos outros filmes também, né? Com exceção do quarto, porque esse aí é ruinzinho mesmo. Mas assim, esse com certeza acho que deu um salto gigantesco em todos os aspectos possíveis em comparação aos filmes anteriores. Melhorou muito em questão de direção, de atuação, de CGI, trilha sonora, roteiro também. Eu acho que assim, tudo bem, o roteiro, os defeitos de filme acho que estão mais relacionados a roteiro mesmo, mas eu vou falar um pouco disso mais pra frente no vídeo, né? Mas acho que o roteiro, acho que ele consegue ser minimamente um pouco mais amarrado do que desse filme específico do que em comparação aos demais, né? Então acho que ele consegue trazer tipo uma história nova e uma história muito boa, inclusive. Filmes desse tipo que tem mortes a rodo aí, em filmes de terror, por exemplo, né? Acho que são sempre
importa muito com os personagens, né? A gente só quer ver como é que eles vão morrer também. Na franquia Premonição a gente se diverte também, né? Tipo, se sentindo agoniado, porque a gente não sabe como a pessoa vai morrer também. É meio que o cerne ali dessa franquia, né? Mas a gente não se importa muito com os personagens. Tirando os protagonistas, a gente não lembra o nome de nenhum dos outros personagens ali, de nenhum dos outros sobreviventes, né? E dependendo, a gente não lembra nem sequer dos nomes dos protagonistas em si, né? Aqui, eles têm uma coisa diferente. Acho que como se trata da morte perseguindo uma família em específico, né, um núcleo familiar, acho que ele consegue trazer uma história que consiga fazer com que a gente se apegue minimamente a esses personagens. Não tô dizendo que eles são memoráveis, que eles são os melhores personagens da franquia ali também, mas acho que são os que melhor são trabalhados ali. Eu acho que o elenco é um pouco melhor também, né? Não tô dizendo que são as melhores atuações do mundo, né? Tipo, dignos de Oscar, né? Mas acho que eles conseguem entregar bastante ali também, de acordo com o que o roteiro entrega, pede pra eles também, né? São personagens legais com que a gente se importe um pouco. Tem alguns detalhes que até podem ser relevantes ao longo da história, tipo, não é só uma informação jogada porque sim, mas é uma informação que pode ser importante ao longo da franquia também, da franquia não, ao longo do filme inclusive, né? Tem detalhes bastante marcantes, principalmente em relação a Steph com o resto da sua família, né? Que tipo, ela tem a mãe que a abandonou, que saiu para comprar cigarro quando tinha 10 anos, e toda essa relação que a família tem com a avó, por ser uma das sobreviventes da tal catástrofe, da premonição, que tá tentando fugir da morte, a relação dela com a família também, porque meio que ela foi pra faculdade, e aí meio que perdeu contato ali com a família também, meio que se afastou também. Então, tipo, eu acho que consegue trabalhar de uma forma minimamente com que a gente tenha um certo apelo por, talvez não todos, mas alguns dos personagens ali da família. Eu falei de trilha sonora, e eu não tô falando apenas da trilha sonora criada para o filme, mas principalmente de músicas que foram colocadas nesse filme, né? Porque não é uma coisa tão marcante na franquia, porque nunca se propôs a ser, não é? Tipo, tá longe de ser um daqueles filmes que colocam músicas bacanas, tipo, por exemplo, os trabalhos do James Gunn ali também, que tem cheio de músicas que complementam a cena, né? Acontece que, tipo, nos filmes anteriores até tinha uma ou outra música que era colocada em momentos bem pontuais ali também, que serviam meio que para fazer parte da premonição, para fazer com que o protagonista perceba que algo vai dar muito errado, né? Aquele calafrio, né? Aquela sensação de alguma coisa vai dar errado ali também, né? Aqui nesse filme ele já preenche com algumas outras músicas e tipo corria muito o risco de ser tipo, colocar música por colocar, né? Mas eu acho que são músicas que complementam um pouco mais a cena e todas elas têm a ver com o filme em si, com essa mensagem, tipo, que a morte está perseguindo, falam sobre, por exemplo, eu não consigo viver, eu não consigo se eu morresse hoje, coisas desse tipo ali também, né? Então tem músicas bem bacanas que conseguem preencher a cena. E uma coisa bem interessante pra mim, pelo menos, é que é um filme com mais toques de humor também, né? Tudo bem, assim, quando você vai colocar um certo elemento de humor pra quebrar o gelo, pra quebrar a tensão ali, né, num filme de terror, pode ser uma boa ideia, mas se você for mal executado, meio que quebra completamente a proposta do filme, que era pra ser um filme de terror, com talvez um toque de humor ali só de vez em quando, né? E acaba virando um filme galhofa, tipo, acaba descaracterizando depois ao longo da franquia. Foi o que aconteceu com, por exemplo, Brinquedo Assassino, né? Tipo, conforme foi passando, o filme foi deixando de ter aquela cara de terror e dando uma coisa um pouco mais cômica, né? Um filme de, sei lá, de comédia com um assassino com um toque de terror. Acaba virando uma comédia com toques de terror do que um terror com toques de comédia, praticamente, né? E aqui, tipo, eles acertam muito bem a dosagem. Não é um filme que quer fazer você rir também, né? Mas é um filme com toques de humor justamente feitos para você abaixar a sua guarda, né? Para quebrar essa tensão de uma sensação de perigo imediato, de que a morte vai te pegar a qualquer momento ali também, né? E são dosagens de humor muito bem trabalhadas, são piadas boas também, né? Um humor mais ácido também, de certa forma, com a cara dessa franquia também, né? Personagens ali com atores que têm um bom timing cômico, né? As piadas também têm um bom timing ali também, né? E até a própria morte, de certa forma, mostra que tem um senso de humor bem peculiar também, né? Bem doentio até, como se a morte meio que se divertisse na hora de perseguir essas pessoas também, né? Então, tipo assim, os toques de humor desse filme são excelentes, acho que nenhum dos outros filmes tinha algo assim do tipo, não tipo de trabalhar o humor, acho que nem piadas chegavam a ter também, né? Mas aqui é realmente uma coisa bem legal, tipo um humor quase que sarcástico por parte da morte e um humor bem ácido também dos personagens, justamente para quebrar essa tensão, justamente para baixar a guarda do espectador, para se surpreender quando alguma coisa for acontecer. Pra mim, esse filme tem muito cara de despedida, tanto despedida da franquia, quanto principalmente despedida pro Tony Todd, né, que foi o ator que participou de outros filmes também da franquia, né, que ele interpretou o William Bloodworth, que é meio que
o legista que às vezes aparecia ali também para servir como uma espécie de professor roteiro, explicava como a morte funcionava, como é que ela ia atrás das pessoas, como poderia escapar delas aqui também, né? E essa é a última participação do personagem e também a última participação do ator, que foi o último trabalho dele em vida, né? Inclusive, acho que durante os créditos, né? A montagem dos créditos iniciais ali é feita de uma forma bem bacana também, que condiz com o universo de Premonição, com a história que o filme propõe também, né? E também com uma forma de homenagear o ator, que infelizmente nos deixou também, né? E meio que isso já tava meio que como se fosse programado. Não tô dizendo que a morte planejou isso também não, né? Tipo, planejou fora das telas, é isso. Mas parecia que já tava com uma forma de despedir do ator, se despedir do personagem, se despedir da franquia, até com uma forma de se despedir do ator também, que ele já tava lutando contra um câncer também há um tempo, né? Então, tipo, acho que deu um final digno e tipo, o ator se foi e meio que já deu como posso dizer, uma visão sobre o personagem dele, sobre revelar um mistério sobre esse personagem que durante muito tempo ele aparecia, ele contava coisas sobre a morte, mas a gente nunca sabia direito do porquê ele saber tanto sobre a morte. Algumas pessoas podiam falar que ele foi o cara que venceu a morte durante um tempo, que ele já foi um desses sobreviventes, que talvez ele fosse a própria morte, inclusive, ou alguma coisa assim do tipo. Eu não vou falar aqui qual é a real história também, né? Porque eu falei que não ia ser spoiler, né? Mas uma coisa que eu posso dizer é que quando você tem um mistério, uma teoria, ou às vezes uma piada interna que é apresentada durante uma franquia e os fãs pedem muito pra mostrar o porquê dessa piada, o porquê desse mistério, e aí vai lá e mostra, às vezes costuma ser muito decepcionante. Como, por exemplo, Budapeste, lá nos filmes da Marvel, né? No primeiro Vingadores, a Natasha e o cliente eles falam sobre Budapeste, depois eles voltam a falar lá de Ultimato, todo mundo fica perguntando o que aconteceu em Budapeste, aí vem o filme da Viúva Negra e explica o que aconteceu em Budapeste, e foi bem decepcionante, né? Aqui eles não conseguem fazer, aqui eles, tipo, eles não decepcionam a gente, né? Eles mostram sim qual que é o grande mistério por trás do personagem Bloodworth, e acho que é tipo um mistério bem legal, não é nada grandemente surpreendente ali, né? Mas acho que, tipo, de acordo com o que a gente gostaria de ver, acho que de acordo com o que o personagem que tá chegando ao seu final também, e o ator que também, com uma forma de despedir, de homenagear o ator também, né? Eu acho que eles conseguem trazer uma boa revelação ali também, que, tipo, ou vai surpreender muita gente, ou, tipo, as pessoas vão perceber logo de cara, conforme a história vai se passando, mas vai gostar também, né? Eu particularmente curti bastante o passado desse personagem, o que eles trouxeram pra ele, né? E eu não acho que seja algo ofensivo ou que vai estragar prazeres pra muita gente, né? Eu particularmente acho que curti bastante o que eles trouxeram. Eu falei que esse filme tinha a cara de despedida da franquia, quer dizer que não vai ter mais filme de Premonição? Pelo menos até esse momento que eu tô gravando o vídeo, não tem confirmação nenhuma de uma nova sequência, né? Por mim, acho que nem precisa, né? Podia ter se encerrado no quinto filme também, né? Porque ele é um prequel, acaba tendo aquele plot twist que fala que cronologicamente ele se passa antes do primeiro filme, né? Então mostra uma certa fechamento de ciclo ali, e aí mostra esse sexto filme que é bem interessante, e como eu falei, acho que ele traz um certo final de franquia ali também, acho que principalmente por conta da morte do Tony Todd também, né? Mas assim, por mim, não precisaria de uma sequência, de um sétimo, talvez um oitavo filme, né? Mas nada impede que possa ter, né? Por mim, acho que se fosse pra continuar essa franquia, eu faria diferente. Eu traria talvez uma série de Premonição, né? Talvez cada temporada mostrando algum sobrevivente diferente, fazer uma coisa parecida com o filme, e aí em cada episódio cada pessoa morre ele também, né? E assim, esse filme acho que ele abre a margem para trabalhar várias outras premonições que podiam ter acontecido antes mesmo do acontecimento dos filmes. Vai saber se, tipo, não teve alguém que durante o Titanic teve a premonição e conseguiu se salvar. Ou talvez durante os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Eu acho que dá margem para poder trabalhar vários outros momentos do tempo. Quem sabe não tem uma história que conta qual foi a primeira premonição da história. Seria interessante contar isso também, né? Então acho que seria bem bacana, tipo, se continuar de uma outra forma que não fosse em filme, né? Se tiver outra sequência, acho que não seria tão ruim também, né? Não acho que tenha necessidade, mas também não é algo, tipo, que fique... corra risco, quer dizer, corre risco sim de ficar bem cansativo, mas não acho que é algo que, tipo, tem que ser descartado por completo, ao contrário de outras franquias que eu já fiz vídeo aqui falando que tem sequências desnecessárias, como por exemplo Toy Story, Shrek ou Karate Kid, né? Então acho que assim, não precisa de um novo filme, mas se tiver, dependente de como fizer, acho que ainda dá pra trabalhar bem. Mas nem tudo são flores, né? Eu falei que um monte de pontos positivos que esse filme tem também, né? Mas eu falei também um pouco antes que um dos principais pontos negativos que tem é justamente em roteiro. Como eu falei, quando você pega o filme como um todo, né, o roteiro como um todo, a história ali, né, num panorama geral, é bem legal a história que é contada. Eu acho que é bem mais amarradinha do que os demais filmes ali. Acho que quando você pega também da franquia como um todo, o panorama da franquia como um todo, também
é muito bem legal. Só que quando você começa a analisar mais detalhadamente, afunilar essa visão ali também, você vai perceber que esse talvez seja um dos filmes que mais tem furos de roteiro. Acho que não é o que mais tem furos, né? Mas acho que tem os furos de roteiro mais idiotas possível, né? Furos no nível que, tipo, chega a invalidar alguns conceitos que foram apresentados, que a gente aprendeu com filmes anteriores ali também, né? Não posso entrar em detalhes sem dar spoiler, né? Mas como posso dizer, acho que quem vai assistir Premonição pela primeira vez e vai começar com esse filme, é o primeiro filme da franquia Premonição que a pessoa vai assistir, não vai ter muito problema com isso, né? Não vai perceber um ou outro furo de roteiro ali, mas nada demais também, né? Agora, quem acompanhou o resto da franquia, quem é fã de todos os filmes de Premonição, quem gosta bastante, vai assistir esse filme, vai gostar muito, porque como eu falei, é um bom filme também, o melhor ali, e que deu um salto gigantesco em todos os aspectos técnicos possíveis também, mas também vai analisar esses furos de roteiro em comparação com o resto da franquia e vai perceber que, tipo, são erros um tanto que não deveriam ter acontecido. Não deveriam ter esses erros, não deveria ter esse erro de continuidade também, né? Então, como eu falei, a história como um todo, ela é bem amarrada, mas quando você percebe esses detalhes ali também, aí chega assim um pouco incômodo. Não vai ser algo que vai estragar o filme como um todo, não vai, tipo, fazer com que o filme inteiro seja ruim por conta desses detalhes, mas acho que, tipo, é um pouco desconexo com o resto da franquia que foi apresentado até agora. Então minha review, minha crítica, meu veredito final sobre Premonição 6, Laços de Sangue, é um filme muito bom. Como eu falei, deve ser o melhor filme da franquia, pelo menos pra mim, é o melhor filme da franquia. Ele evolui muito em questão de todos os aspectos possíveis, como eu falei aqui também, mas ao mesmo tempo ele também tem os seus defeitos, né? E defeitos que realmente por mim não deveriam ter tido, né? Não vai ser algo que vai estragar por completo o filme ou a franquia como um todo, mas são erros tão idiotas, são furos de roteiro tão idiotas ali também, que realmente eles deviam ter prestado mais atenção nesses quesitos. Acho que tem alguns momentos que, tipo, eles focam tanto em querer fazer uma morte marcante ali também, que é bem marcante também, mas acaba não sendo conexo com a história que eles estão querendo, com esse universo que eles trouxeram também, que eles trabalharam durante tantos anos também, né? Mas assim, é um filme muito bom, é excelente, ele tem toques de humor bem legal também, quem curte um humor mais ácido, mais sarcástico ali também, vai curtir muito, porque esse humor é muito presente tanto nos personagens, como também da própria morte em si. Então acho que é um filme que consegue trazer uma história nova, uma coisa inovadora, ela não reinventa a roda ali também, né? Ela não tenta trazer uma coisa completamente nova, tipo reinventar a franquia, mas ela consegue trazer uma cara nova também, uma nova vertente que consegue quebrar um pouco daquela fórmula já repetida. Quebrar não, mas adaptar aquela forma que a gente já conhece do Premonição ao que muitos outros filmes de terror acabam ficando muito preso e acaba ficando muito repetitivo e cansativo. Então Premonição 6 eu acho que ele acerta em cheio em vários aspectos, erra em alguns aspectos importantes, mas também não chega a ser algo que vai atrapalhar completamente a sua experiência ali com o filme. E essa é mais uma review, mais um veredito, mais uma crítica minha. Lembrando que eu não sou um crítico especializado, só sou uma pessoa que gosta de consumir esse tipo de conteúdo. Então eu vou dar minha opinião sincera sobre esse conteúdo. Vou falar o que ficou bom, o que ficou ruim, o que eu curti, o que eu não curti. Mas e vocês? Já assistiram Premonição 6? O que vocês acharam? Concordam comigo que esse é o melhor filme da franquia? Ou vocês acham que simplesmente estragou a franquia como um todo, é o pior de todos, o quarto filme é o melhor, inclusive? E você você que assistiu o filme, saiu do cinema completamente paranoico, achando que a morte ia te pegar, que nem eu? Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo pra todo mundo que é fã de Premonição, que é fã de terror, que é fã de uma maneira geral. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber a notificação de novos vídeos. E deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!